Olá, esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí, temporada 2014. Hoje recebendo o jornalista Rodrigo Romero, comemorando aí os 10 anos da coluna Coisas de Cinema no Jornal Diário de Jacareí. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contraplano. Obrigado pelo convite, Davi. Legal, Rodrigo. Cinema é algo aí que move muitas pessoas. Queria que você começasse contando um pouquinho como que surgiu esse seu gosto por cinema. Você sempre assistiu muitos filmes. Como que foi isso? É claro, quando a gente é criança, né, os pais da gente levam a gente no cinema, tios também, a minha geração, e acredito que a sua também é daquelas crianças que viam muitos Trapalhões no cinema. E eu sempre gostei de cinema. E a partir dos 14, 15 anos, aí eu comecei a assistir mais filmes, os ditos clássicos, essas comédias mais antigas. E a coluna surgiu por conta do Diário de Jacareí, que eu fui estagiário de 2001 até 2003. E quando eu saí do jornal, eu comecei a escrever uns textos de cinema que eu já gostava bastante, estava com 20 anos, acho, 20 anos. Só que eu escrevia os textos e guardava no computador. Eram filmes que eu via no cinema, eu ia para casa, escrevia no computador e guardava. Daí eu comecei a pensar, os textos eram meio inúteis, porque ninguém ia ver, ninguém ia ler, só eu mesmo, né? A princípio era algo assim introspectivo. Eu escrevia por minha conta. Não sabia se escrevia bem ou mal, mas escrevia por minha conta. E quando eu saí do diário, no meio de 2003, mais ou menos, eu propus para então editora-chefe do diário, que era a Heloísa Nascimento, um espaço no jornal para eu poder escrever sobre cinema. Eu falei para ela se ela quisesse arriscar, um espacinho ali. Daí ela falou assim, então me manda um texto seu, 2 textos. Vou dar uma olhada. Vou dar uma olhada, umas 30 linhas, manda para mim que daí a gente vê. Daí eu mandei, isso foi no finalzinho de 2003, perto do Natal mais ou menos. E eu mandei e fiquei esperando. Aí passou mais ou menos umas 2 semanas, 3 semanas, ela me mandou uma resposta. Olha, Rodrigo, vai sair, vai ser publicado nesse sábado agora, que era o dia 10 de janeiro de 2004. Ah, tá bom então, né? Vamos esperar para ver. Eu pensava, quando ela falou que ia ser publicado, eu pensava que ia ser assim, sabe, o rodapé do jornal ali, o textinho, assim, uma coluninha só, mas... Daí no dia 10, que caiu num sábado, eu fui lá, no jornaleiro, comprei o diário, e a hora que eu abri, ela tinha meia página do jornal estava com a coluna. Ela tinha colocado foto, foi ela que deu o nome de Coisas de Cinema para a coluna, que eu nem tinha pensado o nome, ela deu esse nome. Ah, então, nossa, eu até me espantei com o espaço que ela tinha me dado ali no jornal, né? E a coluna começou assim. Começou com o pé direito. O pé direito, graças a Heloísa, né? E aí, quando você viu a sua coluna a primeira vez, como que foi a sua sensação? E você chegou lá e viu que era maior do que você imaginava? Eu fui comprar o jornal no jornaleiro, né? E a hora que eu vi, eu falei, não é possível, meia página no jornal, né? Fui correndo mostrar para meus pais, olha aqui, ó, a coluna saiu mesmo. E a primeira coluna até foi sobre o Jack Nicholson, né, o ator. Mostrei para meus pais, mostrei para minha avó, pro meu irmão, olha aqui, meia página do jornal. Sou eu. Com a coluna, meu nome assinado ali, né? Quando eu era estagiário, eu acho que nunca tinha assinado uma matéria no diário. Mas o meu nome estava ali, né? Então, foi... Eu acredito que isso tenha sido muito motivador, acabou impulsionando você a escrever mais, até assistir mais filmes. Conta um pouquinho essa relação. E naquela época, o diário ele era publicado terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Não é como é hoje, que é terça, quinta e sábado. Então a Heloísa propôs para mim escrever 2 colunas por semana. Uma saía na quarta-feira e outra saía no sábado. E aí ela me deu essa responsabilidade. Então, a partir daquele momento, eu comecei a ver mais filmes, a ir mais no cinema. E a partir daí foi rolando, né? Tinha vezes que o prazo era bem apertado, eu mandava em cima da hora, tinha que ficar consultando fontes, internet, essas coisas, mas sempre acabou dando certo. E com relação à crítica de cinema, existem alguns críticos que você se espelha para poder escrever a sua coluna? Como que é? Em que você se embasa assim, para estar escrevendo? Sempre desde que eu comecei, eu me espelhava muito no Rubens Evaldo Filho, que para muitos é o papa da crítica de cinema no Brasil, né?
comenta Oscar faz mais de 30 anos e tal. E ele tinha, na época já tinha, e tem até hoje, um site onde ele publicava as críticas dele. Então, eu já li as críticas dele e me baseei nele também. Depois eu fui conhecendo outros críticos, por exemplo, o Celso Sabadin, que também tinha coluna no jornal, na internet, um estrangeiro que era o Roger Ebert, que publicou 2 livros muito bons sobre cinema. E daí eu fui começando a ler mais. Tem um outro crítico que se chama Eli Azeredo, que é do Rio de Janeiro, o Rodrigo Fonseca, também do Rio. Então a gente eu fui me baseando nesses críticos, mas eu não me considero um crítico de cinema, porque eu não sou formado em cinema, não sou nada. Eu sou um colunista no jornal que fala sobre cinema, um comentarista, digamos assim. E como que você analisa, no seu conhecimento, as críticas hoje? A crítica de cinema, ela é sempre fundamentada. Muitas vezes o crítico ele acaba assumindo esse papel. Eu sou crítico, então eu tenho que criticar, e de repente, algumas vezes não tem nenhum embasamento de conhecimento para criticar. Creio que é muito mais fácil fazer a crítica, né? Como que você vê isso? Pois é, esse também é um dado bem difícil, porque para fazer uma crítica, por exemplo, e eu acabei de falar que eu não me considero um crítico, a pessoa precisa ter base, precisa saber sobre enquadramento, falar sobre, ele enquadrou daquele jeito, a luz estava tal. E você, à medida que você vai lendo essas críticas, você vai percebendo quem tem mais jeito, quem não tem tanto jeito. É lógico que quem vai criticar um filme que já é um filme ruim, né, daí fica fácil, né? Entre aspas, fica mais fácil. Verdade. Mas, por exemplo, vai criticar um filme do Chaplin, por exemplo, tempos modernos. Se ha vuelto loco. Então a pessoa tem que saber a história, contar um pouquinho da época ali, como é que foi para o Chaplin filmar aquilo, o grande ditador na época do nazismo. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate.
the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Então tem que ter uma base, nesses casos, uma base histórica para poder se fundamentar nesse tipo de texto, né? E no Brasil hoje você acha que existem muitos críticos que criticam simplesmente por criticar e apenas para pegar no pé de determinado ator, de determinado diretor? Como que você vê isso? Hoje com a internet, todo mundo tem um blog, né? Quem quiser tem um blog. Então foram surgindo muitos blogs sobre cinema. Tem um outro crítico também no Brasil, que é o André Barcinski, que eu também gosto bastante. E essas críticas, criticar por criticar é um negócio meio estranho, né? É o tal da base, né? Se a pessoa não tem a base, aí vai falar sobre o quê? O próprio leitor já percebe quando começa a ler a crítica se aquele jornalista ou comentarista ele já tem uma base para escrever sobre determinado filme, determinado tema, sabe alguma coisa do diretor. E como que o telespectador está recebendo milhares de produções? Como que a gente pode definir quando um filme é bom ou quando um filme é ruim? Ou como que você faz essa análise? Para mim, o essencial é bons atores, bom diretor. Daí, tendo Fica mais fácil, esses né? dois elementos, o filme é bom. Você percebe que, por exemplo, hoje em dia, esses blockbusters que tem por aí, protagonista dos blockbusters é o efeito especial, né? Você vai no cinema para ver um carro explodir, a ponte cai, o avião que vai no prédio. Só para quem pode não estar sabendo, blockbusters são os filmes mais comerciais que a gente vê no cinema de uma forma, né? Então, por conta desses filmes, algumas pessoas ficam alijadas de verem outros filmes ditos, os filmes bons que eu falei, com bons atores, com bons diretores. Esses blockbusters, eles de certo modo prejudicam essa interação do público com o espectador, porque às vezes o público nem sabe que o outro filme está em cartaz, por exemplo. A rede acaba dominando o mercado, né? A distribuição de filme, que também é uma coisa bem grave. E uma concorrência desproporcional, imagino, né? O dinheiro, né? O dinheiro fala mais alto. Então, esses blockbusters prejudicam o espectador, porque mais ou menos o público não vai saber o que está em cartaz, se não, por exemplo, se não pesquisar na internet, se não ler um jornal, por exemplo. Então, é bem prejudicial nesse sentido. Você estava falando que a gente pode definir um filme se ele é bom ou se ele é ruim de acordo com os atores, de acordo com o diretor. E quanto que influencia, na sua opinião, as condições financeiras, o dinheiro? A gente vê que, de repente, hoje a gente tem muitos efeitos especiais nos filmes, isso tudo é muito dinheiro. Como que você vê essa relação? De repente, um filme pode ser melhor porque ele tem mais investimento, porque ele tem mais dinheiro, ou realmente você acha que um diretor muito bom, com bons atores, ele tem condições de fazer um bom filme com um recurso baixo? Como que você vê essa relação da condição financeira para produzir o cinema? Nesse caso de bons atores e bom diretor, o dinheiro não fala tão alto assim. Por exemplo, um filme que eu considero ótimo, que é, se eu não me engano, de 2012, é um filme chamado Amor. É um filme austríaco, do Michael Haneke.
É um filme sobre um casal de idosos que um acompanha o final da vida do outro. É um filme excepcional e não precisou de muito orçamento para fazer aquele filme. O dinheiro influencia, sim, influencia quando na distribuição, por exemplo, na comercialização do filme. Para chegar às pessoas. Para chegar né? às pessoas, mas no caso de bons diretores, bons atores, a gente vê, por exemplo, até o Woody Allen recentemente fez filme com baixo orçamento, então não tem muito a ver. Quando o filme é bom realmente, o dinheiro não vale tanto assim. Rodrigo, e o cinema brasileiro? A gente pode perceber que o cinema brasileiro tem crescido bastante, né? Grandes produções brasileiras chegando até fora do país. Qual que é a sua análise aí do cenário do cinema brasileiro hoje? Tem dois setores. Nesse caso, tem crescido, mas tem crescido de uma forma torta, por conta que eu falei, dos bons atores e bons diretores, que o Brasil ainda está devendo nesse sentido. O que é que você vê quando você vai ao cinema hoje, por exemplo, agora em cartaz, comédias brasileiras com atores da Globo, elenco da Globo e com um roteiro fraco. Por exemplo, Até que a Sorte Nos Separe, parte 2, Muita Calma Nessa Hora, parte 2. Prepare-se para a comédia mais divertida da temporada. Com Leandro Hassum, Camila Morgado, a participação do inconfundível Anderson Silva e uma lenda do humor, Jerry Lewis. I only have 100. No, that's okay. I got change. Essa comédia vai quebrar a banca. Até que a Sorte Nos Separe 2. Breve nos cinemas. Às vezes eu brinco com meu irmão, eu falo assim pra ele, eu não preciso ver o filme para saber se o filme é bom ou ruim. A gente sabe pela quantidade de gente envolvida se aquele filme vai surtir efeito ou não. Uma comédia com tantas feras. Eu tenho 5 milhões de seguidores no Twitter. Eu fui 6 vezes escolhido da revista Capricho. Que é impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro? Louro. Ruiva aqui, ó. Saiu agora. Não. Terminou mesmo porque ele tá de cabeça pra baixo. Eu tô devendo muita coisa a muita gente. Senhores, muita calma nesta hora. Muita Calma Nessa Hora 2. Drena, mano. Isso aqui tá animal. É claro que esses dois filmes que eu falei, estando em cartaz, eles vão, lógico, amealhar muitos espectadores, mais de 1 milhão de espectadores. Mas não tem a qualidade, por exemplo, de um filme que eu considero um dos melhores do Brasil do século passado, que é A Hora da Estrela, de 1985, da Suzana Amaral. Esses filmes de hoje, essas comédias que estão dominando aí o cinema brasileiro, é uma contaminação da Globo Filmes, entendeu? São atores que vêm da emissora e por conta disso, para eles bastam assim, uma piadinha ou outra. Todo mundo ri. Todo mundo ri, e eu acho essas piadinhas muito sem graça, então nesse setor vai do lado ruim. Para mim, o lado bom do cinema hoje, brasileiro, são os documentários. Você vê hoje, em cada ano, 20 documentários produzidos, 30 documentários produzidos, só que também não tem dinheiro para comercializar, então são raras as pessoas que assistem. Mas nesse lado, sim, na parte de documentários, o cinema brasileiro vai bem. E você acha que o cinema brasileiro ele também sofre aí de uma americanização, de tentar se aproximar a Hollywood? Total, Como que você vê isso? Tem que ter explosão, tem que ter... Como que é a sua análise? Foi isso que eu falei. Essas comédias, elas estão muito hoje baseadas nas comédias americanas, nos filmes do Adam Sandler, por exemplo, nos filmes do Jim Carrey, por exemplo, nas comédias de luta do Jackie Chan, por exemplo. Então, não é possível, por exemplo, nesse caso de distribuição dos filmes que eu falei, não é possível que uma rede de cinema tão grande como é a que tem aqui em Jacareí, como é a que tem em São José, não é possível
que elas não possam dedicar uma salinha do cinema, só uma salinha, para colocar esses filmes ditos alternativos. Coloca um documentário ali, ou algum filme brasileiro de baixo orçamento, sei lá, esse filme agora recente que foi o Serra Pelada, é um filme ótimo, um filme bom, com o Wagner Moura, o Matheus Nachergaile, mas não chega, né? Não chega pro espectador isso, por conta da distribuição e também por conta dessas redes de cinema que trazem esses filmes que vão chamar mais público, mas acaba não dando muito resultado, né? Rodrigo, eu particularmente tenho um filme que é um filme popular, eu não sou um profundo conhecedor assim, do cinema, mas um filme que me chama muita atenção, que eu acho que pode ter marcado o cinema brasileiro, é o Tropa de Elite, né? Tropa de Elite 2, um filme que mostra aí um pouco das características do nosso país, das relações sociedade, política. Você acredita que realmente Tropa de Elite também foi um dos grandes filmes produzidos no Brasil? Por que ele não chegou ali tão perto do Oscar? Como que você analisa isso? O José Padilha, ele dirigiu os dois, Tropa de Elite, né? 2007 e 2010, se eu não me engano. E o segundo, se eu não me engano, chegou a disputar, entrar naquela prévia do Oscar, mas não foi selecionado. Mas esses dois filmes mudaram o sentido do cinema brasileiro nesse comecinho de século, né? Só que o Padilha criou um personagem para o Wagner Moura, que era o Capitão Nascimento, para o público entender uma coisa e o público entendeu outra, né? Ele queria explorar a violência da polícia, a tortura. Virou herói, né? E ele virou um herói nacional. A Veja deu capa pro Capitão Nascimento. Mas é um filme que realmente mudou. Existe agora, pelo menos na carreira do Wagner Moura, por exemplo, na carreira do Padilha, que agora vai dirigir o Robocop novo, né? Antes e depois desses dois Tropas de Elite. E o Wagner Moura, se o Wagner Moura, por exemplo, não é exagero que eu vou falar, mas se ele fosse selecionado para disputar o Oscar de melhor ator, por exemplo, esse... Robocop? Não, pelo Tropa de Elite, na época, ele não ia deixar a desejar para os outros atores, né? Podia repetir o que foi a Fernanda Montenegro em 99 com o Central do Brasil. Poderia não ganhar, mas ele estando ali, porque o trabalho dele foi realmente muito minucioso, né? Ele incorporou aquele Capitão Nascimento, né? Verdade. E aí o Padilha, então, é interessante isso aí, para quem não sabe, ele acabou, pelo sucesso do Tropa de Elite, sendo chamado para fazer um novo filme do Robocop. Vai estrear, ou é no meio desse ano, ou é no finalzinho do ano, mas vai estar para estrear já o Robocop novo. É um outro tipo de policial, né? Ele não fugiu disso, mas agora americano. Agora é em Hollywood que ele vai trabalhar, né? É isso aí. Nós estamos aqui recebendo o jornalista Rodrigo Romero, crítico de cinema. Ele falou que não é crítico, mas ele tem uma coluna de cinema no Jornal Diário de Jacareí, completando 10 anos aí com essa coluna. Esse é o programa Contraplano, o espaço do audiovisual, da cultura e das manifestações artísticas aqui na TV Câmara Jacareí.